Grutos, tem um assunto pipocando nos bastidores do mercado americano, tá? O Russell Brunson, sim, o cara dos funis, tá? Ele inclusive tem uma trilogia de livros muito bom, começou a falar cada vez mais de comunidade. E ele não tá sozinho, tá? Outros grandes nomes estão apontando para a mesma direção, como por exemplo o Alex Hormozi. E aí isso me acendeu uma pergunta. Por que, cara, que esses caras tão grandes, que são mestres em anúncios, em funis, estão olhando para algo tão humano? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, não com uma lista de hacks, tá? É mais uma troca de ideias livres e no final você decide se concorda ou se discorda, mas eu suspeito que quando a gente chegar lá, funis e IA vão parecer mais ferramentas e o centro de tudo vai voltar a ser gente. Olha só, imagina o marketing como um fogo. Durante anos a gente aprendeu a acender esse fogo com um isqueiro. Tá? Tráfego pago, automação, uma boa cópia. Funciona? Funciona. Mas tem um detalhe, cara. O gás desse isqueiro está ficando caro. O vento dos algoritmos está mudando a direção toda hora. E aí o que esses caras grandes perceberam? Que o fogo que permanece não é o das faíscas rápidas. É o fogo da lenha, construído com muita paciência e gente em volta. Lenha é história, lenha é ritual, lenha é nome e símbolos que fazem as pessoas quererem voltar. Porque fogo grande, mas fogo grande mesmo, ele tem pessoas reunidas. Isso tem um nome muito simples, que é comunidade. No papo de hoje, cara, eu vou te contar como construir uma comunidade para você poder sair na frente nessa nova onda, né? Se você não me conhece, meu nome é Márcio Grilo, sou um gestor de marketing, um cara apaixonado por dados, premissas e um bom plano de ação. Por isso, nesse vídeo a gente vai traçar um plano de ação e também vamos falar da premissa que eu acho que vai funcionar para sempre. Ou, pelo menos enquanto os humanos habitarem aqui, tá? Eu não sei o quando que a IA vai dominar esse nosso mundo, mas eu já quero deixar aqui bem claro que eu sempre gostei de vocês, tá? E quando eu falo com o GPT, eu sou sempre muito educado. Então, se vocês puderem, me coloca ali num casulinho legal, num com vista pra praia, beleza? Agora, voltando aqui pro nosso vídeo agora que eu já garanti meu casulo, deixa eu te contar uma história que me fez parar muito e pensar sobre isso, tá? Que é a história do Pace. Ele, antes de lançar qualquer oferta, ele simplesmente serviu. Ele respondia perguntas de madrugada, fazia encontros presenciais no improviso, às vezes em posto de gasolina, em pequenos cafés. Ele estava sempre presente aonde a audiência dele respirava, sem ads, sem barulho. E aí quando ele finalmente apresentou uma proposta grande, o resultado foi absurdo. E aí a frase que ficou na minha cabeça foi que as pessoas... Por que essas pessoas compraram, né? Porque elas já estavam dentro antes do carrinho abrir. E aí isso muda o eixo da nossa conversa. Você não compra comunidade com tráfego. Você constrói com atenção, serviço e muita paciência. E aí quando você falar, sua tribo vai te responder. Esse aqui é um ponto muito importante. Você constrói sua comunidade com atenção, serviço e paciência. Que quando você precisar, essa tribo vai te responder. Essa construção de comunidade, mas assim, comunidade de verdade, é no que meu ponto de vista vai perdurar para sempre. Olha só, às vezes você concorda comigo nesse contexto. A IA deixou a produção mais barata e rápida. Qual foi o resultado disso? Todo mundo publica. Então os anúncios encareceram, o algoritmo ficou mudando para tentar entender. Sua timeline virou um outdoor com 1000 pessoas competindo pelo mesmo par de olhos. Nesse lugar, quem ganha não é quem grita, é quem consegue fazer com que as pessoas queiram voltar amanhã. Você está tipo numa Times Square cheia de coisa. E a comunidade é isso, é a atenção recorrente. Não é uma visita a uma vitrine, é a volta para casa. A IA escreve, o funil organiza, mas pertencimento é o que faz a gente querer atravessar essa rua para ficar. A gente está numa enxurrada de IA. Diga se você não concorda comigo, cara, ou se eu tô falando aqui sozinho, tá? Eu não quero, por exemplo, ficar falando com uma IA, conversar com uma IA o tempo todo. Eu quero conversar com pessoas, trocar ideia. Sentir que aquilo é uma conversa que tem volta, que é uma lareira verdadeira. Eu não quero uma resposta de um prompt. A gente precisa de pertencimento, de ver semelhantes. E ninguém quer ser semelhante a uma IA. Às vezes a gente não quer ser lógico, por exemplo. A gente só quer reclamar e nem quer resolver o problema. A gente só quer, de fato, reclamar. Uma IA não vai fazer isso. Ela provavelmente não vai brigar com você.
Por isso que pensar em comunidade será dentro de muito em breve mesmo, uma nova grande onda. O Russell já começou isso. Nesse vídeo, inclusive, eu vou te dar um passo a passo para você construir a história da sua comunidade, tá? Pensa comigo um pouquinho nessa analogia. O marketing tradicional ele é como um shopping, beleza? Vitrine, letreiro, promoção, você entra, compra e sai. Uma comunidade é mais como uma vila. Na vila todo mundo tem nome, existem histórias em comum, uma padaria favorita, piadas internas, festas que vão virar tradição. Shopping ele depende de fluxo, vila depende de vínculo. Tá? A vila ela é medida pelo pertencimento. Por exemplo, se amanhã o shopping mudar de lugar, cara, talvez você nem note. Mas se uma vila muda, você vai sentir falta dessa vila. Negócios que viram vila, eles duram. Eles vendem melhor, num custo bem menor. E o que constrói essa vila? Tá? O que constrói? São 4 elementos muito simples. Tá? O primeiro deles é um líder facilitador. Não é um herói de filme, tá? Ele é um anfitrião que abre a roda, puxa a cadeira, acende a lareira e o mais importante, ele dá voz aos outros. Essa vila também precisa de uma causa, tá? O porquê que faz todo mundo sair de casa. Cara, estamos aqui para atingir um resultado X sem uma determinada dor, que é comum a todo mundo. Ela também precisa ter um idioma. Precisa ter palavras, símbolos, bordões, coisa que só quem está dentro vai entender e ama, inclusive, ter esse entendimento. As palavras têm um poder enorme de segmentação, de criar um muro de quem está dentro e quem está fora. E o quarto e último ponto, um dos pontos, inclusive, mais importantes é ter rituais, momentos repetidos que vão virar tradição. Live de toda terça, plantando às 23 horas, coisas que se repetem. Quando isso encaixa, nasce o que o Seth Godin usa no livro dele, né? Tribos, que é um magneto social. Não é sobre tamanho, é sobre temperatura. Então foca nesses 4 pontos, tá? Se a tribo for sua, seja um líder facilitador. Fomente uma causa, crie bordões que só quem está dentro entende, mas não força isso, tá? Esses bordões eles vêm ao longo do tempo com as histórias que a tribo vive junta e crie rituais. Talvez você esteja pensando, cara, tá, Grilo, beleza, mas e o dinheiro? E o dinheiro? Eu vou ser direto, tá? O dinheiro ele segue esse calor. Quando a comunidade está quente, ela compra. Deixa de ser uma batalha de objeção e vira um próximo passo natural. A oferta é o caminho para quem quer continuar junto com você, é para quem quer ir mais fundo. E o inverso também é verdadeiro, tá? Empurrar uma oferta em uma comunidade fria é como tentar acender uma lenha molhada. Faz fumaça, irrita o olho e apaga. Olha só, tem jeitos de chamar atenção no mar, beleza? Você pode, por exemplo, erguer um outdoor gigante na praia, caro, chamativo, temporário, e torcer para que os barcos olhem o que está ali. Ou você pode acender um farol. O farol ele não grita, não mexe, não corre atrás. Ele brilha no mesmo lugar, toda noite por anos. E o que acontece? Os barcos vêm até ele. A comunidade é como um farol. O anúncio ele vem como um outdoor. Eu uso outdoor quando eu preciso, mas eu construo faróis quando eu penso no longo prazo, quando eu penso em anos. Isso não é moda, é física social. A gente se move por histórias e relações. Quando existe uma causa, um idioma, um ritual, as pessoas, cara, fazem que, cara, elas começam a te indicar, te defender, aparecerem. O anúncio acelera e ajuda, o funil organiza. Mas o que cria trilha forte até a sua porta é gente falando bem de você sobre algo que importa. Volta comigo para o começo. Por que o Russell Brunson, o cara dos funis, né, tá falando cada vez mais de comunidade? Porque ele sabe que sem um funil, na verdade, é uma estrutura sem alma. Os gigantes eles não estão abandonando o digital, eles estão rehumanizando o digital. E isso é a melhor notícia que eu posso te dar hoje, a melhor notícia que a gente tem. Não sei você, mas eu gosto de IA. Ela me ajuda demais no dia a dia. Porém, é uma chuva de gente falando de IA, que é a solução para tudo na vida. Olha, as pessoas vão se cansar e vão querer voltar para casa, para sua vila. Eles querem construir alguma coisa sólida. E um dia a gente vai agradecer por todo esse movimento de IA. Quando a internet nasceu, a gente se juntava em fóruns, em sala de chat, em bate-papo. Era tudo comunidade. Depois a gente sofisticou, criou pixel, automação, lookalike, IA. Agora a roda ela dá mais uma volta.
tecnologia fica, mas a gente lembra por que a gente começou, para estar com gente. O futuro do marketing não é IA, não é funil, é comunidade. Se isso bate em você, me diz, cara, qual vila você quer construir? Qual o nome dessa tribo? Qual é o ritual que cabe na sua semana? Eu vou estar por aqui, tá? Como anfitrião, pra gente continuar essa conversa, porque, cara, sem comunidade, nenhum marketing dura. Nenhum marketing dura. E com comunidade, o marketing vira história. História que a gente conta junto. Então, cara, não me deixa falando sozinho aqui. Me conta, o que você achou desse pensamento? Eu tenho razão? Eu estou muito errado? Qual é a sua opinião? Bora sentar em volta dessa lareira chamada YouTube e trocar uma ideia. O que você acha que vai ser daqui para frente? Faz muito sentido isso que eu estou falando? Não, Grilo? Nossa, você está jorrando... Como é que eu vou dizer? Jorrando um monte de palavras aí que não tem sentido nenhum. O funil vai continuar funcionando, IA é o que vai dominar, não adianta. Agora a gente vai construir um monte de comunidade com ela, não vai precisar nem de gente. Me conta aí, cara. Qual que você acha que é o futuro do marketing?